O que você conhece sobre a Revolução Inglesa? Você sabe como se deu a ascensão de Oliver Cromwell? E sobre a Revolução Puritana, o que você conhece? Sabe quem formou o exército de novo tipo? Qual foi a importância da Revolução Gloriosa? Veja agora no nosso telejornal. Bom dia! Hoje no programa Desvendando a História, iremos falar um pouco sobre a Revolução Inglesa. No século XVI ocorreu o confronto entre o catolicismo e o protestantismo, além da questão da fé, e as disputas religiosas envolviam questões políticas e econômicas. Muitos nobres e reis queriam se libertar da influência que a Igreja Católica de Roma tinha sobre eles, apoderando-se das terras e riquezas acumuladas pela Igreja. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, liderou a ruptura com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana, uma igreja nacional controlada pela corte. Apesar de ser o chefe da Igreja Anglicana, o rei inglês não governava sozinho. Desde o século XIII, com a assinatura da Magna Carta, o rei deveria respeitar a decisão do parlamento, principalmente em relação à criação de impostos. Henrique VIII, apesar de ser um monarca absolutista, decidiu não ignorar o parlamento, mas manipulá-lo. O próprio rompimento com a Roma foi um pedido da sociedade que se tornava cada vez mais anticatólica. Contudo, vários grupos se desagradaram do caráter oficial da Igreja Anglicana e aderiram ao protestantismo. No século XVII, protestantes ingleses disputavam entre si a hegemonia religiosa do reino, chocando-se com pretensões absolutistas da dinastia Stuart, o que levou a Inglaterra a chamada Revolução Inglesa. Vamos assistir agora uma reportagem feita pelo nosso repórter de rua, Siddhartha Riani. Estamos no CPE de Campus 1 e vamos entrevistar alguns alunos sobre a Revolução Inglesa. Nenhum contexto histórico. Você sabe alguma coisa sobre a dinastia Stuart, que é bem famosa? Tá bom, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia nos dizer alguma coisa sobre o que você sabe sobre a Revolução Puritana? Olha, já tem muito tempo assim que eu estudei a Revolução Puritana. Eu só lembro que sempre aconteceu na Inglaterra, foi no século XVII, se não me engano, e tem muita a ver assim, com a Revolução Inglesa. Só E você poderia dizer alguma coisa sobre a Igreja Anglicana? 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 Anglicana não. E a Presbiteriana? A presbiteriana, ela foi fundada por São Paulino, é uma igreja protestante, né? Se baseia mais assim, nos cultos bíblicos, nos princípios bíblicos, do que louvor, etc. E é um culto bastante assim, protestante e muito bíblico, assim. Mais ou menos isso. Você participa da Igreja Presbiteriana? Sim, eu sou da oitava igreja presbiteriana. Muito obrigado. Boa tarde. De nada, boa tarde. Pronto, acabou. Vamos para um breve comercial e em alguns minutos estaremos de volta. Você, venha para a Igreja Presbiteriana Nova Gameleira. Temos reunião de oração às sextas-feiras, 7h30 da noite. Aos domingos, temos escola dominical às 9 horas da manhã e também culto de oração às 7 horas da noite. Temos também ministério de louvor, grupos de teatro, dança e grupos familiares. Esperamos você na rua Marquês de Pombal, número 783. Telefone para contato 3327-4807. Que a paz do Senhor esteja convosco. Olá! Nosso partido está aqui para fazer uma propaganda informativa sobre as vantagens de uma monarquia parlamentarista. Ela se baseia em um regime no qual o rei representa o país diplomaticamente e um conselho toma as decisões executivas. A monarquia parlamentar possui a vantagem de ser um governo compacto, conservador e homogêneo, prevalecendo assim a mesma forma de governo por um período de tempo determinado. Ou seja, é uma forma de governar bastante conservadora e autoritária na figura do rei. Junte-se a nós! Olá, gostaria de convidar você para se integrar ao grupo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Pertencemos à terceira maior família cristã do mundo, conhecida como anglicanos ou episcopais. A nossa igreja é baseada nas escrituras, a luta pela tradição, da razão e da experiência, completada pela inclusão, para levar a doutrina de Deus até os extremos da terra. Realizamos nossos cultos aos domingos às 19 horas na Avenida Amazonas, número 5000, Nova Suíça. A dinastia Stuart se iniciou quando a rainha Elizabeth I da Inglaterra morre em 1603 e não deixa herdeiros. Quem assume o trono é o rei da Escócia, Jaime IV, primo de Elizabeth.
com o nome de Jaime I. Este tenta fazer os direitos divinos dos reis para legitimar a monarquia absolutista sem a necessidade da ajuda do parlamento para governar. Jaime I errou ao tomar essa atitude, pois o parlamento inglês era forte e restringiu o poder da monarquia, que não poderia governar de forma absoluta. No início do século XVII, os cofres da coroa estavam vazios devido ao fluxo de metais da Europa, e o parlamento não aprovava os pedidos de verbas e de aumentos de impostos. Por isso, Jaime I dissolve o parlamento em 1610 e governa como monarca absoluto até 1621. Sem o parlamento, ele ganha a antipatia da nobreza e da burguesia, que eram majoritariamente calvinistas. Para obter renda para o Estado, o Jaime I recorre às políticas mercantilistas, como o protecionismo, o estímulo à pirataria e a criação de novos impostos. Ele adotou uma política externa de aproximação com a Espanha e despertou desconfiança entre os calvinistas que tratavam de privilegiar os católicos. O filho de Jaime I, Carlos I, assumiu o trono em 1625, continuando a política absolutista do pai. Durante o governo de Carlos I, na Inglaterra, o parlamento era dividido em dois. A Câmara dos Lordes, que era formada pela população mais rica e proprietária de terras, e a Câmara dos Comuns, que era formada pela burguesia, pequenos proprietários de terra e gentlemen, que formavam uma nobreza de status. Somente os homens que possuíam terras tinham o direito de voto. A Câmara dos Lordes era fiel ao rei, e parte desses lordes, os chamados lordes espirituais, defendiam o anglicanismo. Já a Câmara dos Comuns defendia as ações presbiterianas e puritanas. Como o parlamento está relutando em aprovar as requisições de fundos, o rei dissolve este em 1629. Depois do ocorrido, espalhou-se uma onda de repressão na Inglaterra, acirrando os ânimos contra a monarquia. Apenas a alta burguesia e a nobreza se mantiveram fiéis à monarquia. As classes sociais aliadas ao calvinismo, chamadas gentry, recorreram à desobediência civil. Em 1640, Carlos I convoca o parlamento, pois precisavam desarticular uma revolta calvinista, que ocorria na Escócia devido ao descontentamento frente às reformas religiosas promovidas pelo rei. O parlamento não obedece e impõe uma série de restrições, entre elas a perda do direito de dissolver o parlamento. Essa revolução teve como protagonistas os puritanos, como eram chamados os calvinistas na Inglaterra, e foi denominada a Revolução Puritana. Durante a Revolução, a Inglaterra ficou dividida em grupos, aqueles que permaneciam fiéis ao rei e aqueles que apoiavam o parlamento. Sob a liderança de Oliver Cromwell, a oposição parlamentarista formou um exército revolucionário, conhecido como o Exército do Novo Tipo. Apoiado pela população, o exército prendeu o rei, que apesar de tentar fugir, foi condenado por traição à pátria, por conta de sua tentativa política de aproximação da Igreja Católica e da Espanha, e decapitado. A Revolução Puritana não contou apenas com o apoio de nobres e burgueses, mas também com classes populares que buscavam seus próprios objetivos e expectativas. Com a execução do rei e o banimento de todos os realistas do parlamento, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Cromwell, com o exército do Novo Tipo, esmagou vários movimentos populares radicais da Irlanda e em 1653 dissolve o parlamento, que era composto apenas pela Câmara dos Comuns, assumindo o título vitalício de Lorde Protetor, que era na prática uma reforma de ditador da República Inglesa. Durante sua ditadura, Cromwell confiscou terras da Igreja Anglicana, do rei e dos seus cortesãos. Criou as leis puritanas, responsáveis pelo fechamento por teatros, concertos e óperas. Criou também os atos de navegação, que estabeleciam que todas as mercadorias que entrassem na Inglaterra deveriam vir de navios nacionais ou dos países que os produziram, o que provocou uma guerra com a Holanda, na qual a Inglaterra saiu vencedora conquistando o domínio dos mares. Após o término da ditadura de Oliver Cromwell, a organização política teve um novo rumo, um novo parlamento. Aprovou a chegada do rei Carlos II ao trono, um retrocesso ao antigo regime político. Este período foi denominado como restauração monárquica. Tal regime político tinha apoio da aristocracia e alta burguesia, com o objetivo de ter uma expansão comercial e industrial, além de conter o processo revolucionário inglês. Inicialmente estava tendo bons frutos, porém as velhas rixas entre rei e parlamento continuavam a se chocar. Assim, seus poderes estavam mais limitados. Em 1673, o parlamento decretou a lei do teste, que negava qualquer católico de assumir qualquer cargo público. Em 1685, o rei Carlos
II morreu e seu irmão Jaime II subiu ao trono. Jaime II era católico e assim tentou ampliar seus poderes e beneficiar a população católica inglesa. Seu governo tinha um perfil autoritário e sofreu sérias oposições do parlamento. A filha de Jaime II, Maria Stuart, foi convocada ao parlamento, onde os parlamentares tramaram a ascensão de seu marido, Guilherme de Orange. Jaime II ficou acuado com o golpe do parlamento e buscou refúgio na França. Sem nenhum tipo de violência, a nova mudança política ficou conhecida como a Revolução Gloriosa, o episódio limpo da história britânica. Agora, o parlamento abriu um espaço para a introdução de uma nova ordem liberal burguesa. O novo rei inglês, com caráter liberal, chegou ao trono aceitando reconhecer o ato de tolerância e a Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Tais documentos feitos pelo parlamento tiveram peso no desenvolvimento inglês. O primeiro designava a liberdade religiosa, exceto aos católicos. Já o Bill of Rights tratava da relação entre o rei e o parlamento. Quais eleições deveriam acontecer regularmente. Nenhuma lei poderia ser vetada pelo rei ou rainha. O tesouro, como os gastos reais, deveriam ser controlados. Em 1694, o governo criou o Banco da Inglaterra, que consolidou as finanças envolvidas nas atividades comerciais e industriais britânicas. Outro fator de grande importância para a industrialização foi a mentalidade calvinista, de que o trabalho disciplinado é dever moral, pela ideia de poupar e pelo estilo de vida austero. Essas condições favoráveis, juntamente com a superioridade tecnológica e científica, contribuíram para a chamada Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII. Esperamos que o nosso telejornal tenha ajudado no seu aprendizado sobre a história da Inglaterra. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia. Bom dia!